Olá, chegamos a mais uma aula e uma das aulas que eu considero mais importante em relação a ser uma mulher rica. E quando eu falo aqui rica, não é rica espiritualmente, eu estou falando de riqueza mesmo, de abundância financeira. E é um tema muito delicado para se falar, principalmente pela nossa cultura, mas a gente aprende que a mulher merece ser rica, de acordo até com a palavra de Deus. Nós fomos já feitas para atribuir a abundância em nossa vida. Né? Nossa vida já foi feita para desfrutar de toda a riqueza existente. Lógico que ao longo da história, muito se perdeu ao longo do caminho a essência dessa riqueza. E ela não é somente espiritual, porque desde Gênesis a Apocalipse se fala de dinheiro. Só que é um assunto muito delicado na nossa sociedade, é um assunto delicado entre as famílias, é um assunto delicado até na própria igreja. Poucas igrejas falam sobre a riqueza financeira. Pelo contrário, ao longo da história, o que se tem é a questão da espiritualidade longe da riqueza, ou seja, a pessoa para ser espiritualmente elevada, culturalmente, tá? Ela precisava ser desprovida de riqueza. Então existe um conceito muito forte entre ser rica e não ser honesta, ser rica e não ser virtuosa, ser rico e ser uma pessoa que talvez frauda outras pessoas, que engana outras pessoas. E é um assunto que a gente vai falar muito aqui. Por quê? A mulher, quando ela é rica, ela afeta positivamente, não é só ela, mas ela afeta a família, os filhos, a sociedade e um mundo melhor. Ela contribui de uma forma efetiva para a abundância da terra, para as riquezas que circulam na terra e que abençoa a vida de milhares de pessoas. Então, quando a gente foca aqui na riqueza, é uma riqueza de acordo com os padrões que até a própria palavra de Deus fala. Então, quando você é rico, quando você é rica, alinhada ao contexto divino, ao contexto a palavra, em colocar a riqueza no lugar que ela merece ser colocada, aí sim você tem um papel muito importante nesse crescimento espiritual e no crescimento propriamente dito da riqueza financeira, né? Nesse contexto divino. E como nós fomos criadas nesse contexto, Deus não é rico, Deus é o homem mais rico, ele é o dono de toda a riqueza e existência, inclusive quando se fala do ouro e da prata, ele está falando dessa riqueza material. A gente tem que entender que nós já possuímos essa riqueza nos pertence porque se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou rica nele. Eu fui feita para ser rica, porque eu sou a imagem e semelhança dele. E às vezes é difícil a gente entender que essa riqueza ela não é só espiritual. Ela tem a riqueza espiritual, ela faz parte de uma vida da riqueza propriamente dita, financeiramente, e é importante que você entenda e quebre todos esses conceitos que você vai levar talvez um longo tempo para poder desmistificar, ressignificar o que é ser rica para você. Então eu te pergunto hoje, se você hoje tivesse mais de $1 milhão na sua conta, como você se sentiria? O que você estaria fazendo? Quem você estaria ajudando se seu problema hoje não tivesse nenhum problema financeiro? Você acha que a sua vida estaria mais leve? Você acha que diminuiria as suas preocupações? É lógico que o dinheiro não vai resolver toda a sua vida. O dinheiro faz parte da vida. Ele não é um meio, ele é um fim para todas as coisas. E o nosso coração nunca deve estar no dinheiro. Segundo a palavra de Deus, ele nos ensina. Por quê, gente? Porque a riqueza ela é temporária para a vida eterna que nós vamos viver. Mas nós precisamos, com sabedoria, saber como ser rica. Isso é a coisa mais importante. Então, quando você entende
que o potencial para prosperidade de uma mulher é tremenda, você vai entender por que você merece ser rica. Porque Deus te criou para ser rica. Exatamente, é isso que eu vou repetir. Deus criou você para a riqueza, para a abundância, para tudo que há de melhor nessa terra. E eu preciso que você abra o seu coração, entenda o que eu quero falar para você. Mesmo que hoje você vive numa escassez, mesmo que hoje você sinta que você ainda não é rica, quando você entender que você foi criada para isso, você vai entender que o seu propósito está alinhado, inclusive com essa riqueza, que não há nada de errado em ser rica. Você não vai ter uma vida ruim por ser rica. Você não vai ter o amor ou a riqueza. Você não vai ser uma pessoa desonesta. Você não vai fazer mal às pessoas. Porque você, quando tem dinheiro, quando você se tornar rica, quando você é rica, isso só vai potencializar quem você já é. E se você é uma mulher boa, uma mulher generosa, uma mulher que ajuda pessoas, uma mulher que tem empatia, uma mulher que tem as suas virtudes, diligência, virtuosa, você vai impactar milhares de vidas. E a riqueza que eu estou falando aqui é material, é óbvio que Deus nos fez para todo o potencial para prosperar em todas as áreas da vida, incluindo a riqueza, e que você é livre para prosperar. E Deus não limita a mulher num papel secundário para isso, porque ela é livre para ter os seus dons, talentos, ambições, desejos, sonhos, buscando a prosperidade que Deus ensina. É isso que eu quero frisar aqui, Crisia, mas eu não sei como Deus ensina. Então, as mulheres desempenham papéis muito importantes na Bíblia. Mulheres são fortes, influentes, e ao longo da história bíblica encontramos mulheres fortes, como Sara, Rebeca, Esther, que desempenharam papéis importantes na história de Israel, no desenvolvimento da fé. Nós temos mulheres que ajudaram o ministério, que patrocinaram financeiramente, né, o ministério de Jesus. Você vê que Jesus andava com muitas mulheres que ajudavam a obra de Jesus, ajudavam na missão e propósito de Jesus, financiavam a obra de Jesus. Ora, se Deus não quisesse que as mulheres fossem ricas, por que colocar mulheres no caminho de Jesus para patrocinar o ministério de Jesus? Já parou para pensar? E essas mulheres ricas que ajudavam, que davam dinheiro para a subsistência não só de Jesus, mas dos seus discípulos e todos que andavam com Jesus. Então a gente entender que ao longo da história, muitas dessas histórias inclusive foram abafadas porque não se achava que a mulher deveria trabalhar ou ser empreendedora, enquanto a própria palavra de Deus diz sobre a mulher empreendedora. A virtuosa, a mulher que trabalha, que faz coisas com diligência, que apoia o seu marido, que ajuda a família a prosperar. E é isso que eu quero fazer aqui com esse livro e parte desse livro com esses vídeos para aumentar e potencializar o conteúdo dos livros para que você, mulher, desenvolva esse lado e essa riqueza que você já tem, mas que muitas vezes você nem sabia que merecia e que foi feita para ser rica. Sim, nós somos feitas para sermos ricas. Essa é a grande beleza. E essas lideranças femininas que nós tivemos ao longo da história, elas tiveram capacidade, perdão, tá caindo tudo aqui, mas é normal que eu tô num bate-papo na minha sala. Essas mulheres demonstraram que coragem, sabedoria, fé, capacidade de liderança, desafiando inclusive as normas sociais da época, inspirando gerações futuras com sua capacidade de liderança, de bravura e de desejo ardente de realizar. E quem colocou esse desejo ardente de realizar grandes obras? Foi Deus, gente. Deus que coloca no nosso coração. Óbvio que o nosso coração tem que estar no lugar certo. Existem alguns princípios para você prosperar. E muitas vezes você está em busca de ser rica, mas na verdade a última coisa que a gente precisa é buscar a riqueza. Que louco e antagônico, mas nós vamos buscar muitas coisas para sermos ricas. Mas temos que ter o objetivo dessa riqueza. Mas ela não pode mover a sua vida, ela não pode ser
a mola propulsora do seu coração, onde você vai passar por tudo, inclusive por princípios, que é isso que muitas pessoas não apreciam na riqueza, porque ao longo do tempo muitas pessoas ficaram ricas fazendo coisas erradas, coisas que Deus não aprova. E a prosperidade e influência, elas andam juntas. Por quê? Quanto mais rica você for, mais influência você tem, mais influência positiva você tem ao seu redor, na sua comunidade, na sua família, nos meios que você usa, aqui na internet. Você vai ter tempo livre para fazer coisas que realmente importam. Esse é o meu grande propósito com as mulheres, é que você tenha o tempo suficiente, sem se preocupar com a sua subsistência, sem se preocupar com um boleto, uma conta, mas que você possa contribuir, que você possa impactar esse mundo com o que você tem dentro do seu coração. Esse é o grande objetivo desse livro, que você se torne rica, mas sem deixar de ser virtuosa em todos os setores da sua vida. E Deus concede prosperidade e oportunidades a mulheres que servem a Ele fielmente. E como você pode servir a Deus, não somente na igreja, sendo que generosa com as pessoas. Você pode sim servir na sua igreja local, você pode servir a sua família, você pode servir as pessoas, você pode ser generosa, você pode ajudar instituições, pessoas. Eu não sou muito de compartilhar o que eu faço e como eu ajudo. Mas eu quero botar um parêntese aqui para compartilhar um depoimento muito íntimo e muito pessoal meu. Deus, é bem delicado falar isso, mas Deus sempre coloca pessoas no meu caminho. Aonde eu estou, é uma coisa impressionante. Eu posso estar no meio de uma multidão, sempre vem uma pessoa falar comigo. Eu posso estar na rua, Deus sempre fala para eu voltar e abençoar aquela pessoa, todos os dias praticamente. Para vocês terem noção, mulheres, eu saco dinheiro, porque a gente não usa hoje dinheiro, é Pix, é débito, é celular, é aplicativo no celular do banco. Mas sabe por que eu saco dinheiro? Porque eu saco para deixar no carro, para deixar na carteira, na bolsa, mas muito no carro. E eu saco e boto ali, tanto no para-brisa ali, no sol, na parte, né, que precisa do sol, aquele compartimento do carro, eu saco e deixo o dinheiro ali, várias notas de 50, várias notas de 100. E praticamente, diariamente, às vezes 2, 3 vezes ao dia, eu abençoo pessoas. Que o Espírito move para eu parar. Às vezes eu tô com pressa, já aconteceu várias vezes. De eu estar passando e aí não dá tempo, ter que fazer toda a volta, botar no Waze como chegar de novo naquele caminho para parar e falar e abençoar aquela pessoa, dar um dinheiro e falar para ela procurar uma igreja, para ela orar por Deus que vai tirá-la daquela situação. É assim praticamente todos os dias. Às vezes eu tô no meio do restaurante, no meio do nada, todo mundo conversando, a pessoa vem lá da rua, ela entra, ela vai falar comigo. É algo assim tão surreal, mas eu já sei que Deus só está me usando. Por que Ele está me usando? Porque Deus usa a nós pessoas, a nós mulheres, para abençoar. Essas pessoas são abençoadas por Deus através do nosso intermédio, mas Deus não tem notas e manda lá do céu para essas pessoas. Ele precisa que mulheres sejam prósperas para abençoar os órfãos, as viúvas, os necessitados. É isso que eu tô falando. E você precisa desenvolver generosidade, que quanto mais você dá, mais você recebe. Mas, Cris, eu dou para receber? Não, você tem um coração generoso e Deus pode confiar você mais dinheiro. Deus pode confiar você, porque Ele confia em você, porque Ele conhece, Ele sonda o seu coração. E sabe que você não é apegada a dinheiro, seu coração não é dinheiro e você vai abençoar pessoas. E que Ele vai poder te usar para abençoar essas pessoas. A dar dinheiro, por exemplo, ontem eu estava indo na feira cultural dos meus filhos, e aí eu tô com pressa, né? E passando, Deus falou, volta e abençoa aquela mulher. Aí você volta, a senhora tem Pix, que eu tava sem dinheiro porque eu não tava no carro. Tava saindo só com o celular e a chave do carro. E aí, me dá o seu Pix. Eu fui fazer uma quantia que a mulher começou a chorar. E falar, nossa, muito obrigada, não tem comida, vou fazer um supermercado, meus filhos estão sem comer. Então, assim, por que Deus me usou? E por que Deus usa você? Porque Ele sabe que
ele vai poder fazer eu cada dia mais prosperar, porque o meu coração não está no dinheiro. Porque nós não temos essa questão de achar que o dinheiro é a sua segurança, gente, não é. O dinheiro pode sumir da sua conta, o dinheiro pode acabar. Hoje você pode ter, por exemplo, um imóvel que vale X milhões e amanhã esse imóvel desvalorizar. O dinheiro, ele não é a nossa segurança vem de Deus. E quanto mais segura você é nele, quanto mais você se desenvolve essa intimidade com Deus e a sua espiritualidade, menos apegada ao dinheiro você vai ser. Pelo contrário, você não vai ser nunca mais apegada ao dinheiro. E é por isso que ele te dá mais. Porque ele sabe que quanto mais ele te der dinheiro, mais você vai abençoar pessoas. Pega essa chave. Então a generosidade faz parte da mulher rica. Sabe, essa capacitação, essa diversidade que Deus nos concede de talentos, cada pessoa tem um talento, independente do seu grau de instrução, da sua raça, do seu cor, de onde você nasceu, não importa, Deus vai te usar. E ele usa, quanto mais você for rica, mais você vai afetar mais pessoas. É isso que eu quero dizer. Então entenda de uma vez por toda que ser rica faz parte do propósito de Deus na sua vida, mulher. Se você... Uma vez eu li um livro chamado Deus Quer Que Você Seja Milionário, e ele falou que não há mais egoísmo que você se preocupar com seu próprio sustento. Quando você se preocupa com seu próprio sustento, você não olha para os outros necessitados como deveria. Eu não estou falando que você não ajuda, mas você está sempre tão preocupada na sua sobrevivência que você deixa de abençoar muito mais. Então, ser rica é como Deus quer, como Deus nos capacita e como Deus aprova, é uma demonstração que se você está com o coração reto, com o coração livre, Deus vai te fazer prosperar, não tenha dúvida. Não é pela sua capacidade de trabalho, não é pelas horas que você trabalha, pelo contrário. Uma outra coisa que você vai ser capacitado é trabalhar pouco e ganhar muito. Recebe o que eu tô falando. Recebe o que eu tô falando. Eu tô falando uma profecia na sua vida. Deus quer que você trabalhe pouco e ganhe muito, para ter tempo para as coisas importantes, para Ele, para sua família e para abençoar outras famílias. É por isso que você merece ser rica. Não é para você só se apropriar dessa riqueza, usar só para você. Não é isso. Quanto mais generosa você for, mais Deus vai te fazer prosperar. E essa capacitação é Deus que te dá. Não se preocupa como. Entenda o porquê. O porquê prosperar. O porquê ser rica. O porquê ter o coração generoso, porquê ter um relacionamento íntimo com Deus. Ele não vai prosperar você se você for uma pessoa orgulhosa, se achar melhor que as outras pessoas porque tem dinheiro. E é por isso que muitos caem. Ele faz ser na riqueza, mas ele tem um coração errado e ele perde a riqueza. Não é porque Deus vai tirar a riqueza dele, é porque ele cai na sua própria armadilha. O orgulho é uma armadilha onde você mesmo cai nele, não são as outras pessoas. Então, quando você não se sente orgulhosa, quando você não é arrogante por achar que é o dinheiro que faz você ser uma pessoa melhor. Hoje a sociedade está assim, a pessoa tem dinheiro. Hoje ainda tem assim, dinheiro e seguidor, né? A pessoa não significa nada para Deus. Não significa nada. O que significa para Deus é o coração. É o coração que ele vai poder abençoar cada vez mais, porque através de você, ele vai poder abençoar mais pessoas, porque Deus abençoa pessoas através de pessoas. E ele vai te dar toda essa capacitação, ele equipa você cada vez mais com dons e talentos, para que você tenha criatividade, para você ter diversidade de dons, para você poder, sabe, empreender, como eu falei numa aula de empreendedorismo, cada vez mais ter mais a criatividade, porque as mulheres são frequentemente reconhecidas por sua criatividade.
É impressionante a empatia, a capacidade de gerenciar múltiplas tarefas. Nós somos capazes, sabe, de ter muitas coisas ao nosso redor e mesmo assim conseguir, né, fazer coisas inacreditáveis, né, características valiosas no mundo dos negócios, você conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E você acha que Deus nos deu essa capacidade para quê? Para nós pudermos prosperar cada dia mais, tá? E Deus abençoa, enriquece mulheres que servem fielmente a eles. Então, número 1, tá? Na fidelidade e na obediência, porque a Bíblia nos ensina a obediência de Deus e a fidelidade em sua palavra traz bênçãos e prosperidade para nossa vida. Tá escrito lá em Deuteronômio 28, 1 a 14. Lê, pega a sua Bíblia depois desse vídeo, vai ler. Bênçãos divinas, que número 2. Deus deseja abençoar e enriquecer mulheres que servem com um coração puro e uma vida dedicada a Ele, a Deus, em suas orações. Eu não estou falando para você só fazer isso, mas você ao acordar, você agradece, você engrandece a Deus, você agradece pelo dom da vida, você agradece pela sua família, você agradece pela sua saúde, você agradece por poder abençoar outras pessoas. Isso é muito importante. E um terceiro fato aí, que é a prosperidade, é espiritual e material, exatamente. Deus, ele está prontinho para abençoar nós mulheres, para essas bênçãos que se estendem em todas as áreas da nossa vida como uma consequência de obediência e fidelidade a Ele, com o coração reto a Ele. E as mulheres têm o direito de desfrutar dessa prosperidade material. A Bíblia não nos limita, e é por contrário falando, nossa, mas os ricos não herdarão o reino do céu? Sim, se o coração estiver alinhado com ele, você vai entrar no céu de qualquer forma, porque o seu coração está correto, como Deus fala em sua palavra. Então essa questão de tradições e culturas que fizeram é melhor não ser rica, porque eu não vou entrar no reino do céu. Não, você vai. Você vai, com certeza você vai, porque Deus conhece o nosso coração. E se o coração está firme nele, não tem como dar errado. É isso que eu queria. Seja livre de culpa e condenação, porque Deus nos deu direito à prosperidade. A Bíblia não nos limita em ser prósperas, né? Não limita a prosperidade material ao único gênero. A prosperidade é só para os homens. Onde está escrito isso? Deus deseja que todos os seus filhos, e inclui aqui no substantivo, como filhos, né? Todos nós como a humanidade, tá? E que desfrutem da riqueza e da abundância. Ele também aprova o quê? A liberdade financeira, porque a mulher tem direito de alcançar a independência financeira, de administrar os seus recursos e usar sua riqueza para o bem. Autonomia e empoderamento. Como eu falei, o empoderamento não é do feminismo, é empoderamento de quem Deus fez você, mulher, para ser. E confere autonomia, permitindo que nós tomamos decisões e que podemos fazer uma sociedade, contribuir para uma sociedade mais saudável, uma sociedade melhor. Então a prosperidade da mulher traz benefícios não só para ela, mas para sua comunidade, para sua família, para sua igreja. E a prosperidade da mulher beneficia trazendo o quê? Educação, segurança, oportunidades para filhos, poder educar os seus filhos com abundância, para que você ensine abundância para os seus filhos, porque eles nasceram para ser abundantes e não escassos. E tudo depende da educação que você tem em casa. É óbvio que quanto mais rica você for, mais você vai entender sobre abundância e mais você vai ensinar seus filhos a serem abundantes. O reino de Deus é abundante. Jesus falou o quê? Por que ele fez o quê? Para nos dar vida em abundância em todos os sentidos, não é um sentido só espiritual. Sabe? A mulher próspera, a mulher rica, ela vai contribuir para a sua comunidade uma contribuição social diferenciada, apoiando causas sociais, incentivando negócios, promovendo desenvolvimento local, ajudando instituições, ajudando orfanatos,
contribuindo com crianças que possam sair do orfanatos formadas, que elas possam ser acolhidas, que elas possam você ajudar em projetos onde você consiga com que essas crianças sejam menos traumatizadas. Tem tantos projetos sociais, nós temos projetos sociais para asilo, nós temos projetos sociais para ajudar crianças do tráfico e da prostituição, como a Life Impact, que é uma instituição que a gente ajuda há alguns anos e que a gente fala muito bem delas, e existem outras, e isso é o nosso papel aqui, ajudar todas as comunidades, toda a sociedade. E a Bíblia incentiva as mulheres a buscarem a riqueza, porque ela não condena, a Bíblia não condena a riqueza, mas ela incentiva a riqueza como um fruto da fé, da diligência, da obediência a Deus, e ele encoraja a nós buscarmos a prosperidade com o coração certo, usando os nossos talentos para o bem e para contribuir com a sociedade como um todo. Então, esquece esse conceito que riqueza é ruim. Esquece esse conceito, sabe? Que ser rica é ruim, vai corromper o meu coração, que é uma pergunta que a gente recebe muito, né? Se eu vou perder o meu coração se eu for rica? Por quê? Será que ser pobre também não pode perder o coração e tá se preocupando só com a subsistência? Com o que você vai comer, ao invés de estar lá sendo fiel à palavra? Falando, porque Deus falou, não se preocupe com o que há de comer nem de vestir. Por que você está preocupada? É porque você não está sendo abundante, você está ainda na questão da sobrevivência, achando que ser espiritual é sofrer, é não ter dinheiro. Não é isso, o dinheiro bem trabalhado, o dinheiro bem ganho, sabe? Eu não estou falando de ganhar dinheiro, porque às vezes o crente, né? Ele acha que tem que ganhar um dinheiro de céu, que sempre, né, foi Deus que me deu. Não, ele deu a ideias. O dinheiro sempre está atrelado ao quê? Ao trabalho. Deus vai tocar o coração de alguém? Pode sim. Mas quais são as histórias que você conhece de pessoas que ficaram ricas porque Deus tocou ela? Porque geralmente, eu vou falar para você, pela minha experiência, Deus geralmente toca o coração da pessoa para provisão. Riqueza ele nos ensina com criatividade, com dons e talentos. Ele vai te abençoar, sim, mas não confunda provisão com prosperidade. Provisão é uma vez a outra, às vezes você está desempregado, às vezes passou alguma coisa, alguém é inspirado por Deus, olha, leva uma cesta básica, paga o supermercado, tá? Mas a prosperidade é quando você conquista e é para sempre. Por quê? A prosperidade, através do coração reto, como Deus nos ensina e como Deus nos aprova, não é para ter provisão. Provisão tem quem está no deserto. Pega essa chave. Tô sendo muito dura? Meu Deus do céu. Vou pegar mais leve. Então, vamos lá. A provisão é para quem está no deserto. Lembra o povo do deserto? Ele tinha um maná, que era provisão diária, mas não tiveram prosperidade. A prosperidade com Deus, ela é para sempre. Por quê? Porque para prosperidade, você tem que estar na terra que emana leite e mel. Isso aqui é uma configuração, trazendo para os dias de hoje. Deus quer te colocar sempre nessa terra abençoada, sempre com a prosperidade. E viver no deserto não é o que Deus quer para a nossa vida e nunca foi. Então, se você continuar no deserto, você só tem a provisão, você não tem a prosperidade, você não tem a riqueza. Ai, meu Deus, tá caindo de novo aqui. Eu mexo demais aqui, eu esbarro toda hora nisso, né? Então, você precisa saber que viver no deserto, sabe, é muito mais difícil. Mas como assim? A sobrevivência é algo muito difícil. É muito difícil. Então, pega essa questão de ressignificar essa crença sobre riqueza na sua vida, na sua alma. Porque trabalhar tem uma compensação, que é ter prosperidade. Então, todas as pessoas ricas no mundo, as pessoas ricas, eles trabalharam, eles tiveram ideia. Até Isaac, ele fez o quê para ficar rico? Ele foi cavar poços. Se você vê todas as pessoas que foram prósperas na Bíblia e nas histórias do mundo mesmo, pessoas que enriqueceram, o que elas fizeram? Elas foram trabalhar, elas tiveram ideia. Jacó aprendeu o quê? Negociar. Então a gente aprende muito com as histórias da Bíblia. É impressionante como a gente aprende. E você estudar também pessoas que saíram, olha, eu vou dar um dado para você. Você sabia que 80% dos brasileiros, estou falando só de Brasil,
de primeira são ricos de primeira geração? Cris, o que é isso? O que é ser rico de primeira geração? Pessoas que nunca foram ricas, que a família não era abastada, que tiveram que trabalhar, que passaram perrengue na vida e aprenderam com a experiência, tá? De como eles vão ficar ricos. Começaram a trabalhar, empreender, começaram a ter ideias, criatividade, decisão. Você tem que decidir. Então anota mais uma coisa. Decida ser rica. Decida ser próspera. Decida ser abundante. Eu acho que eu vou fazer uma aula extra aqui sobre escassez e abundância. Coloca aqui nos comentários da aula se você gostaria de uma aula sobre riqueza, escassez e abundância. Aí eu faço uma aula extra aqui só para isso. Porque é importante que você desenvolva, tá, o espírito de abundância, o pensamento de abundância, crenças de abundância. E não adianta, porque a gente tem histórias de pessoas que tentaram fazer de forma errada a riqueza. Lembra quando ele tentou tomar a progenitura do irmão, enganando o pai? Ele não ficou rico. Então não adianta ser rico como o mundo faz, roubando. Você já reparou que muita gente rouba para ficar rico? Como que a riqueza corrompe as pessoas que não têm um coração como Deus aprova? Certo? Não adianta. Isso não vai funcionar, sabe? Não funciona. Então a gente tem que entender que o coração correto nos enriquece. Trabalhar com diligência nos enriquece. Mas ore a Deus, ideias que você pode colocar em prática. Trabalhar, eu vou falar aqui sobre trabalhar sobre a internet, que é uma das coisas que pode potencializar você trabalhar pouco e ganhar muito. Não importa o que você faça, mas que a sua cabeça seja próspera, seja rica. Que você... Hoje eu falei o dia inteiro. Que você seja uma mulher que as pessoas vão olhar e falar: meu Deus, o que aconteceu com ela? Que o brilho da sua vida, sabe, a luz que você traz no seu interior, ela seja transbordada em riqueza, em prosperidade da maneira correta. Não é aquela rica que ninguém gosta, aquela rica que é metida, aquela rica que é arrogante, aquela rica... Não é essa riqueza que eu tô falando. Eu tô falando da rica que é humilde, a rica que é generosa, a rica que não tem orgulho. Presta atenção. E como a gente tem toda essa riqueza com todas as características? Primeiro, tendo Deus como a prioridade da nossa vida, como diz Mateus 6,33. Primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Pega essa chave. Eu demorei anos para entender o que era isso. Primeiro o reino de Deus não significa ir todo dia à igreja, ser religiosa, não. É que a sua vida, a prioridade, o centro, não falo nem da prioridade, que o centro da sua vida é Deus. Não tem como você ser próspera, rica para sempre, se o seu coração não está no centro, que é o centro da vontade de Deus. Então, Deus é o centro da vida da mulher rica e virtuosa. Deus é o centro. E tudo que parte desse centro vão ser ações mais acertadas. Uma outra pergunta que me fazem: Cris, para ser rica, eu tenho que parar de pecar? Gente, se você falar que não vai pecar, você já está em pecado, porque a Bíblia fala que nós vamos pecar. Deus já sabe que nós vamos pecar, mas Ele nos perdoa. Ah, mas eu não peco. Então você tem que ser estudado. A Bíblia tem que ser reescrita então, né? Porque está escrito que todas vamos pecar. E não existe essa questão de pecado, pecadinho, pecadão. Se nós todos vamos pecar, isso é bem difícil. Mas é a graça de Deus imerecida que faz com que nós, olha aí, a graça, nós estamos debaixo da graça de Deus, quando Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, que Ele é o centro da nossa vontade, que Ele está habitando dentro da nossa vontade, é Ele como prioridade, não é como a gente quer, é como Ele fala para ser rica, é diferente. Todo mundo quer ser rica, não é verdade, mulher? Quem é a mulher que não quer ser rica?
de entrar no supermercado e não olhar o preço, de ter todas as suas contas no débito automático, de ir em qualquer restaurante não olhar nem o preço, olhar pelo lado esquerdo, sem se preocupar com o preço, ir no melhor colégio da sua cidade e botar os seus filhos, ter o melhor plano de saúde, viajar para qualquer lugar do mundo onde você queira, ter a casa dos sonhos que você ter a sua casa própria, não sei se você tem, ter um carro que você sempre sonhou, botar os seus filhos, sabe, nos cursos de idiomas, nos esportes que ele gosta. Você nunca mais se preocupar com sobrevivência. Quem não quer isso? Mas você precisa trabalhar não só a mentalidade, que é o seu psique, a sua alma, mas trabalhar e entender a parte espiritual que Deus já nos fez para sermos ricas. Essa beleza é sensacional, gente. É assim, é uma coisa que dá entusiasmo. É você falar, caramba, eu nasci para ser rica. Eu sou rica. Não tem um filme assim, eu tô rica? É engraçado, mas você entender, lógico que a forma de riqueza, como foi, mas a pessoa, até no filme, né, Eu Tô Rica, que eu lembrei agora, ela demorou para entender como que é ser rica. Embora seja, né, uma distorção, mas quando ela se torna rica nesse filme, é tudo muito diferente, ela não sabe nem lidar com isso. Então a gente, para ser rica, tem que trabalhar no nosso coração. A hora que o coração estiver alinhado, não tem como, não importa onde você colocar a mão, você vai prosperar. Eu tenho essa crença tão forte dentro de mim, que eu quero passar um pouquinho para você. O que eu colocar minhas mãos vai prosperar. O local que eu pisar, independente onde seja a cidade, esse local vai prosperar. As pessoas que cruzarem o meu caminho serão extremamente abençoadas e impactadas pelo poder de Deus. E é isso que eu estou aqui fechando essa aula, declarando sobre a sua vida prosperidade, derrubando todo pensamento de não merecimento, todo pensamento de rejeição, todo pensamento de incapacidade, todo pensamento que você não merece, todo pensamento que você não tem nenhuma capacidade, nenhuma habilidade, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que você se prepare a sua mente, seu coração para essa prosperidade inundar a sua família. Que essa abundância faça parte da sua vida e de todos ao seu redor. Que você possa ser uma mulher extremamente rica para abençoar ministérios, para abençoar famílias, para abençoar instituições, para abençoar pessoas que cruzarem o seu caminho, por passar pessoas que Deus vai enviar até você para que você possa abençoá-las. É isso que eu estou falando, dessa riqueza maravilhosa, dessa abundância maravilhosa, de pensamentos que nunca mais de escassez passarão pela sua vida. É abundância contínua, você não tem medo de sobrevivência, você não vai se preocupar com amanhã, porque você sabe que o seu amanhã pertence ao Senhor. É isso que eu estou falando, essa certeza. Eu sempre tive a certeza que eu ia ser rica. Mas quando Deus entrou na minha vida, eu tive absoluta certeza que não seria mais pela força do meu braço. Eu só precisaria alinhar o meu coração, porque a minha mente sempre foi rica. Eu desde cedo comecei a trabalhar desenvolvimento pessoal. A prosperidade começou a inundar a minha cabeça. Eu vou ser rica, eu vou ter. Eu visualizava a riqueza. Eu visualizava tudo que eu vivo hoje. Mas sem Deus o negócio não tinha acontecido como deveria. Sem Deus eu cheguei até aqui. Como Deus entrou na minha vida, eu extrapolei todos os limites que jamais pensei na minha vida. E é isso que eu desejo para a sua vida, para a sua família. Apoie o seu marido, incentive a ele a sonhar, voltem a sonhar. Faça o quadro dos sonhos, mas faça com ele também, faça individual e faça em casal. Visualizem, bota na sua casa um ambiente de prosperidade, que seus filhos possam visualizar os sonhos, para de limitar. Se eles querem ir para Disney, bota lá Disney, vocês viajando. Para de limitar os seus sonhos, para de limitar o que Deus já tem preparado para a sua vida. Debaixa, faça o download, sabe? Traga à existência aquilo que Deus já prometeu para a sua vida. Creia nas promessas de Deus, creia numa vida próspera, creia numa vida rica, com dinheiro no banco, com aplicações, com terrenos, com carros, com tudo que você já sonhou, com a sua igreja que você pode ajudar. Gente, esse ano a gente ajudou a obra da igreja, não só da nossa igreja. Olha só, a igreja precisava de um ministério infantil, a gente foi lá e patrocinou. A igreja precisava de uma obra na outra. Então, assim, olha só que riqueza você pode contribuir.
Para de achar que ser próspero vai atrapalhar o seu coração. Pelo contrário, Deus está tão feliz que você está se preparando para tudo que Ele já preparou para você. Já está escrito, você é filha, você é herdeira, você é co-herdeira com Jesus de todas as bênçãos e prosperidade que Deus deu na sua vida. Eu declaro abundância, eu declaro que todo pensamento de escassez, toda mesquinhez, tudo que você tem te prendido a ser rica, a se preocupar com a sobrevivência, a se preocupar no dia de amanhã, a se preocupar com conta, com boleto, cai por terra agora em nome de Jesus. Isso não pertence, essa preocupação não pertence à sua vida. Deus te fez para prosperar, mulher. Seja rica. Você já é virtuosa, mas você tem que entender que a mulher virtuosa é rica. Ela foi feita para ser rica, abundante. Ela foi feita para multiplicar a renda, para crescer. A mulher também já não comprou lá um terreno, você vai comprar também. Você vai comprar a sua casa, você vai abençoar pessoas que estão ao seu redor. É isso que eu quero que você saia da essência dessa aula. Você nasceu para ser rica, mulher. E eu tô aqui para contribuir. Eu espero que você esteja já lendo o livro. Se não tiver, está chegando a caminho da sua casa, mas você já começa a se preparar. Cria uma expectativa de abundância. Para de olhar o jornal, para de olhar a crise, para de olhar as notícias. Notícia ruim sempre vai ter, crise sempre houve. Eu nasci na crise, meu pai falava de crise, meu avô falava de crise. Eu sempre ouvi sobre crise, eu nunca falei sobre crise. Tira a crise da sua cabeça, para de ver jornal, para de ver inflação, para de reclamar que o preço está caro, começa a mudar o seu vocabulário, começa a usar palavras de prosperidade, palavras de abundância, começa a eliminar hábitos de escassez da sua casa, da sua vida, do seu vocabulário, das suas palavras. A palavra tem poder. Começa, sabe, toda vez que eu ia pagar um boleto, quando eu estava sem dinheiro, eu falava muito obrigada porque eu estou pagando esse boleto, mas eu nunca foquei no boleto, nunca botei o boleto pendurado na minha geladeira. O que estava sempre na minha geladeira, no meu closet, no meu armário, no meu celular, no meu computador, eram os meus sonhos, porque sonho é o maior anestésico para os momentos de dor, porque ele faz você catapultar, ele faz você superar obstáculos, porque você tem um alvo para crescer, para glorificar o nome de Deus na sua vida. Não há glória que possa ser maior do que a prosperidade da sua vida, da sua casa, da sua família e dos seus filhos. Você vai todos os dias glorificar e honrar a Deus, aquele que te fez prosperar da forma correta. E aí você vai poder glorificar que tudo que você não é mérito seu. Tudo que eu tenho hoje, minha família tem hoje, meu marido tem hoje, tudo que nós temos aqui é para glorificar o nome de Deus. E é o que você vai estar fazendo. As pessoas vão querer ter a vida que você tem e você vai falar, eu tenho essa vida abundante, eu tenho essa vida rica porque Deus me permitiu. Vem aqui que eu vou te mostrar quem é esse Deus. O Deus de abundância, o Deus da riqueza, o dono do ouro, o dono da prata. E se você aceitar ele no seu coração e na sua vida, você vai ser uma mulher rica e virtuosa e toda a sua casa será abençoada, porque você sabe como testemunhar a mudança da sua vida através de uma mentalidade correta, de um coração reto como Deus aprova e uma vida abençoada como você nasceu para ter, para viver o melhor dessa terra. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente e que a partir de hoje, não na sua boca, nunca mais vai sair uma palavra de escassez, e sim de abundância. Um beijo no seu coração. Essa aula até se rendeu demais, mas assim, esse tema aqui dá para eu falar o dia inteiro, porque é um tema muito importante que vai fazer muita diferença no mundo, no nosso país principalmente, esse país que foca na pobreza em vez de focar na riqueza. Mas você é uma filha de Deus amada, favorecida, abençoada e rica. Um beijo no seu coração, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.